Olá, hoje eu vim falar sobre os custos obrigatórios do processo de inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial, ele foi criado para evitar a sobrecarga do Poder Judiciário. O inventário extrajudicial, ele trouxe o quê? Mais facilidade, agilidade para o procedimento, que é comumente bastante moroso, né? Existem casos aí judiciais de 10, 20, até 30 anos de inventário. Entretanto, não é sempre que pode ser realizado nos cartórios. Existe uma série de requisitos que devem ser cumpridos para que isso seja possível. Bom, os gastos do inventário extrajudicial, eles variam no estado em que estiver os bens, né? Em que se for fazer o inventário. Também depende do valor dos bens deixados pelo falecido. Também se avalia a questão dos honorários advocatícios, os custos cartoriais envolvidos no processo. Importante a gente salientar aqui que cada caso tem suas especificidades e que os custos podem ter alterações em vista disso. Contudo, certos custos são obrigatórios no processo de inventário, como o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Então, o ITCD, né? O ITCD, ele então, ele incide sobre propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, de bens móveis, títulos e créditos e seus direitos a eles relativos. E quem deve pagar este imposto nas transmissões causa-mortes é o beneficiário ou o recebedor do bem ou direito transmitido. Aqui no Rio Grande do Sul, o ITCD, então, tem uma faixa de isenção de 2.000 UPFs, que hoje, em 2023, equivale a R$ 49.483,80 para o quinhão de cada herdeiro nos casos de herança. O valor da unidade padrão fiscal, que é a UPF, para o exercício de 2023, que entrou em vigor em 1º de janeiro, foi fixado em 24,74. Também precisamos avaliar os custos no registro de imóveis. Quando é realizado um inventário que possui bens imóveis, os sucessores devem arcar com os custos de taxa no registro de imóveis para que seja averbado o formal de partilha na matrícula dos bens inventariados. Esse custo, ele é variável e depende dos atos que serão praticados pelo registrador para regularizar a nova propriedade dos bens em favor dos herdeiros. Também pode ser que seja necessário uma avaliação dos bens. Quando os bens são de difícil avaliação ou cujo valor seja questionado, pode ser necessário então contratar um perito para fazer essa avaliação. Outro gasto que se tem são os custos cartoriais. E eles incluem o quê? As taxas cobradas pelo cartório para registrar o inventário e as taxas para transferir a propriedade então dos bens para os herdeiros. Esse custo, ele se aplica à modalidade de inventário extrajudicial e se refere à elaboração da escritura pública, cujo valor, então, varia de acordo com o levantamento do valor final do espólio, ou seja, o valor total dos bens a serem inventariados. Também precisa-se previsionar o custo de certidões, porque pode ser necessário obter certidões para comprovar o estado civil do falecido, estado civil dos herdeiros, bem como certidão de propriedade dos bens, né, como as matrículas dos imóveis, a serem inventariados. O custo também dos honorários advocatícios, independente do inventário ser judicial ou extrajudicial, é imprescindível a assessoria de advogado, que deve orientar os procedimentos e acompanhar a formalização de todos os atos. O valor tem como parâmetro a tabela de honorários disponibilizada pela OAB, para que não ocorra, né, o alvitamento da profissão na captação desses clientes. Eu espero que vocês tenham gostado. É só me seguir
que vai ter mais conteúdos sobre a mesma, sobre a área de sucessões. Obrigada e boa noite.